Olá, Tamires do Futuro. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo. E eu não sei muito bem como mandar meu ponto de uma maneira objetiva e que não seja caótica. Mas eu sou um pouco caótica. Então, eu escolhi 3 pontos que eu anotei aqui, que eu vou comentar hoje. Mas antes de chegar nesses 3 pontos, eu queria comentar uma outra coisa. Nós estamos vivendo um momento muito delicado da quarentena e da pandemia do Covid-19. O momento em que a gente não tem certeza de nada no futuro. A gente não tem certeza de quando a gente vai ser vacinado. Se a gente vai ser vacinado. Se até lá a vacina vai continuar sendo eficaz para todas as variantes da doença. Se nós vamos conseguir sair dessa. Quando nós vamos conseguir sair dessa. A gente não sabe nada. A gente não tem certeza nenhuma de nada. E isso me deixa muito ansiosa. Eu fiz o primeiro vídeo e ele ficou com meia hora. E eu achei que ele ia ser muito longo e que talvez no futuro eu não quisesse ficar escutando aquilo. Tudo bem que é um podcast, eu poderia só colocar pra ouvir. E aliás, fica de dica, eu não vou mostrar nada aqui que seja imprescindível que você esteja vendo a isso. Eu vou falar das coisas e eu vou tentar ser muito clara ao falar. Vou tentar criar uma linha de raciocínio. Então eu começo falando como eu me sinto diante dessa situação que eu acabei de expor. Eu tô muito ansiosa, Tamires, e eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu chorei comentando disso agora há pouco e eu não vou chorar agora. Eu vou furar um cristal e tentar manter uma energia pura e positiva até o fim desse vídeo, porque a gente foi pra lugares um pouco obscuros no fim do vídeo passado. Então, o que eu gostaria de falar pra você? Como eu me sinto? Talvez no futuro, eu tô muito ansiosa. Eu começo a duvidar se eu tô com algum tipo de problema psiquiátrico da ordem de ansiedade. Não acho que eu tenha depressão, porque eu não tenho dificuldades de acordar, de levantar, de viver. Eu não tenho dificuldade de me envolver nas coisas, eu não tenho dificuldade de conversar, eu não tenho dificuldade. Não tenho pensamentos assim que tendam à morte ou a sair desse mundo. Inclusive, meus pensamentos de ansiedade são, inclusive, no sentido opostos de eu quero muito viver muita coisa ainda. E a quarentena está me mostrando que a gente é um pequeno grãozinho de areia no meio de uma praia infinita que é o universo. Então, a gente não tem controle de nada. E isso me causa ansiedade e eu quero viver a minha vida. E eu quero poder ver um pedacinho do mundo. Eu quero poder ter novas experiências. Eu quero poder ter liberdade novamente para fazer o que eu quero fazer. Eu quero poder sair na rua sem medo, conversar com os meus amigos, tomar uma cerveja. Uma Skol Beats, pra ser bem honesta. Eu quero tomar shot de tequila, dançar uma festa, flertar com um cara estranho que eu nunca mais vou ver na minha vida. Eu quero beijar um estranho e não ter medo de estar pegando uma doença. Eu quero curtir o carnaval na rua, eu quero encontrar as pessoas, eu quero conversar sobre coisas inúteis com pessoas que eu nunca mais vou ver na minha vida. Eu quero falar sobre signo com pessoas no ponto de ônibus. Eu quero conversar sobre a vida dentro do ônibus e do metrô. E quero ver as pessoas, eu quero ver a cidade, eu quero visitar os lugares, eu quero conhecer os museus que eu nunca fui. Eu quero ir ao cinema de novo. Eu quero poder caminhar no shopping tomando um café e olhando para as lojas e pensando coisas aleatórias, porque às vezes eu nem tô lá pensando em nada. Eu quero poder sair, eu quero me divertir, eu quero viajar. Eu quero ir pra uma cachoeira, eu quero ir pra praia, eu quero ver o sol nascendo de fora da minha casa, eu quero ver o sol se pôr num lugar incrível e eu quero poder viver a cultura da cidade e os encontros com os outros. Eu quero ver vida. O que a gente tá vivendo aqui é só uma partinha da vida. É como se a gente tivesse um mundo desse tamanho, assim, do tamanho desse cristal. E a gente tá vendo só essa pontinha dele do mundo. Só essa pontinha. Mas o mundo é tudo isso aqui. Só que a gente só tá vendo isso aqui.
E a gente só tá vivendo isso aqui. E eu quero ter tudo isso de volta. É isso que eu quero. Então, a minha primeira questão é o que eu penso sobre a quarentena. O que eu penso sobre a quarentena e que me deixa muito angustiada é que eu não vejo um fim pra ela. Eu penso que a quarentena é muito importante e que, infelizmente, a gente não tem outra saída a não ser quarentena e vacinação. Mas eu penso que a gente não tá vendo um fim pra esse problema por uma falta de planejamento muito grande e que isso causa muita ansiedade na gente. Eu acabei de assistir um vídeo da Feneuth. Fernanda Newt é uma brasileira casada com um americano que está morando atualmente na Nova Zelândia, o único país livre de Covid. E ela estava comentando sobre como que foi toda a situação lá e tal, e sobre umas perspectivas dela, né? E ela comentou sobre um estudo que é chamado Estudo Marshmallow, que é aquele estudo que deixam as crianças trancadas numa sala por 15 minutos com um marshmallow. E aí que se você não comer esse marshmallow nesses 15 minutos, você não vai estar fazendo nenhuma outra coisa, você tá ali só você e o marshmallow. Depois dos 15 minutos, você recebe mais um marshmallow e você pode comer dois. E isso ensina a gente sobre recompensas imediatas e recompensas a longo prazo. A quarentena é uma pena imediata que a gente tem que ter para uma recompensa a longo prazo. Só que essa pena imediata que a gente está vivendo pode durar muito tempo. Eu conheço pessoas que estão em quarentena há um ano. E isso é insano, mas essas pessoas estão tendo que passar por essa penitência tão grande porque outras pessoas estão sendo irresponsáveis e não estão fazendo quarentena nenhuma. E o governo não tá dando suporte algum para aqueles que gostariam de fazer a quarentena, mas não podem também. Pessoas que trabalham como ambulantes, feiristas, pessoas que trabalham em N setores muito pobres, essas pessoas buscam trabalhar todos os dias porque é para garantir aquele pão daquele dia, sabe? E isso é muito triste. Não ter planejamento, não ter um governo, não ter uma coisa estruturada para o futuro. Isso é muito triste. E minhas maiores angústias e medos estão nesse sentido, porque eu conheço pessoas muito próximas de mim que ainda ignoram a quarentena, que ainda pensam que tá tudo certo e que nada vai acontecer com elas e com ninguém que elas amam. E infelizmente, as pessoas que essas pessoas amam e que expõem ao risco são pessoas muito próximas a mim. Aqui eu tô falando do meu tio e do meu primo Miguel, particularmente do meu tio, porque eu não posso culpar uma criança de 7 anos. Os comportamentos do meu tio levam o Miguel a ser como ele é. E esses comportamentos irresponsáveis colocam a vida dos meus avós, da minha irmã, minha, da minha mãe, do meu padrasto em risco. A gente não tá escolhendo se expor ao risco, a gente tá se expondo porque a gente precisa, né, encontrar com os nossos avós, a gente precisa ajudar eles, e meu tio tá morando lá. Meu tio tá expondo meus avós ao risco todos os dias, sendo irresponsável como ele está sendo com a quarentena e com a pandemia. E isso me dá muita ansiedade. Eu fico muito triste quando eu penso nisso, eu fico devastada mesmo. Eu penso que tem coisas que é óbvio que a gente não tem controle sobre, mas que se alguma coisa acontecer, eu não teria como não culpar essa pessoa. Isso seria muito, muito triste. Eu não quero chegar nesse ponto. Então, minhas maiores angústias são essas, os meus medos. Meu maior medo é de perder alguém que eu amo, e minhas maiores angústias têm a ver com essa falta de planejamento para que as coisas se resolvam logo. Então, a gente fica numa quarentena eterna, ou que pelo menos parece eterna, porque não há um incentivo para que todos vivam a quarentena por um período de tempo que se controle a doença. Entendeu? Coisas boas. Hoje, há mais ou menos 2 horas, um pouco mais de 2 horas, eu escrevi um texto falando sobre coisas que eu gosto em mim mesma. E isso está sendo um desafio para mim, de encontrar coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu gosto em mim mesma. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa dos outros, do público, de estar com outras pessoas. E aí, tipo, achar formas de me divertir sozinha, achar formas de lidar comigo sozinha, achar formas de lidar com a minha carência sozinha. É muito difícil pra mim, sabe? Muito difícil conseguir lidar com o meu jeito de ser estando sozinha, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre estive no meio dos meus amigos, no meio das pessoas que eu amo, no meio da minha família. Eu sempre fui esse tipo de pessoa que ama passar tempo com a família, que ama passar tempo com os amigos.
Mas agora eu só vejo minha família, uma parte dela bem definida, e isso também me traz uma ansiedade enorme, uma angústia e diversos conflitos no meu dia a dia. Eu tenho muito medo de entrar em conflitos. Enfim, uma coisa boa é que eu tô aprendendo um pouco sobre mim. A um passo muito mais devagar do que eu gostaria, mas eu tô aprendendo um pouco sobre mim. Eu tô aprendendo a gostar de pequenas coisas em mim mesma e aprendendo a apreciar pequenas coisas que são feitas por mim, sabe? Tipo, eu fiz tal coisa, que massa. Parabéns, Tamires. Tô aprendendo a me recompensar pelas coisas que eu consigo executar. Eu tô muito ansiosa com toda essa situação. Eu já falei disso no outro vídeo. Eu tô ansiosa que talvez eu possa ter algum quadro clínico. Eu tô ansiosa que talvez alguma coisa muito errada possa estar acontecendo. Mas eu não vou ser negacionista se tiver. Se eu tiver algum problema psiquiátrico ou clínico, enfim, não vou ser negacionista, eu vou aceitar e vou fazer o tratamento. Como eu disse, eu não tenho nenhum pensamento no sentido de morte, nem nada assim, muito pelo contrário. Tenho muito pensamento de ansiedade, no entanto. É isso, eu gostaria de parar esse vídeo por aqui, eu já tô wandering off um pouco, e aí eu não quero me desfocar muito do assunto, tá? Um beijo, Tamires do futuro, eu espero que você esteja melhor aí no futuro e que as coisas tenham sido resolvidas da melhor maneira possível. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.